você tem medo que seu casamento acabe de uma hora para outra. Então, é importante você saber de onde que vem esse medo, o porquê que ele surge e como você também aprende a superar, independente de você estar se relacionando ou não com alguém. Então, dependendo do momento, do tipo de família que você tem, né? Se o seu pai é um pouquinho mais pacato e a sua mãe é determinada, você pega um pouquinho daquela ideia de tipo assim, quando eu casar, eu também vou ser determinada. Por quê? Porque você entende que você tem que resolver aquele lugar frágil da sua família, na sua cabeça. Você não vai deixar com que aquilo aconteça. E o que mais acontece, é mais normal acontecer? Você começar um relacionamento com uma pessoa que tem um padrão de comportamento quase igual ao seu pai. Por quê? Porque você vai ter tendência a resolver aquela questão. Você vai ter tendência a ajudar aquela pessoa. E você diz, a minha mãe talvez não soube fazer, mas eu sei como eu vou fazer com meu marido. E de repente você está reproduzindo os mesmos erros, né? Então, esses são alguns princípios que acabam acontecendo para você criar aquele medo. Por quê? Porque você viu o seu pai totalmente pacato no relacionamento, você queria que o seu pai fosse mais questionador, tivesse mais presença, tivesse mais ali, que sua mãe não falasse alto com seu pai, e você passa a pensar no seu pai, poxa, ele tinha que ser uma pessoa que conseguia falar o que ele pensa. Automaticamente no seu relacionamento você vai buscar um homem que seja um pouco mais presente, mas daí você vai acabar sendo aquela mulher que aprendeu a falar mais alto que o homem. Ou aquele relacionamento em que, independente se você é mulher com mulher ou homem com homem, que você aprendeu a falar mais alto que a outra pessoa. E aí, automaticamente, as coisas voltam a acontecer exatamente a mesma coisa. Então, isso é bastante importante vocês entenderem que a influência do tipo de relacionamento que você via na casa dos seus pais tem uma grande tendência de ser reproduzido dentro do seu relacionamento. E isso vai gerar alguns conflitos. Então, partindo desse pressuposto, agora eu vou falar para vocês alguns dos conflitos que podem ser colocados e aumentam então essa chance de você ter um medo de que a qualquer momento esse barco que partiu, esse casamento, né, que os dois andando ali naquele barquinho, esse barco possa ser partido, tá bem, mulherões? E o primeiro deles, dos erros, eu acho que vocês já me ouviram falar bastante aqui no meu canal, falo muito sobre isso, é quando vocês têm valores diferentes. Gi, o que são valores diferentes? Lembra que eu falei das 4 tipos de família? Você vem de uma família em que, por exemplo, você cresceu numa família em que a escassez era muito presente. Você cresceu numa família em que você sabia qual era a comida que você podia comer naquele dia, que você, por exemplo, comprava uma bandeja de iogurte, mas cada um podia comer um por dia. A quantidade de carne era meio fracionada, eram de muitos irmãos, todos trabalharam muito cedo, cada um se virava, tentava ajudar em casa, sabe? E daí, de repente, você casa com alguém que é uma pessoa que esbanja dinheiro, que é desligada, que para ele dinheiro vai e vem, é preciso trabalhar e só, e depois gasta mais do que tem. Bem, vocês têm um valor aqui que não vai colidir. Vocês têm um valor aqui que vocês vão discutir sempre. Porque enquanto está uma pessoa querendo poupar, a outra está só fazendo assim. E vai chegar uma hora que vai ficar cansativo. Vai chegar uma hora que vocês vão começar a ter atritos familiares. Que vocês vão falar, não, não dá. Eu juntei dinheiro 10 anos aqui. Juntei todas as minhas economias. Você vai e compra um Mercedes. Eu quero lá saber de Mercedes para alguma coisa, diz a mulher. Ah, mas era meu sonho de vida, mas... Você podia arrumar o telhado dessa casa, você podia arrumar os quartos dos nossos filhos. Nossos filhos estão indo para a faculdade, você agora vai e gasta no Mercedes. Aí já vira um problema, né? Porque para ela o valor é diferente. Para ele era um carro que mostrava que ele estava bem, trabalhou também. E para ele aquilo era referência. Mas para ela não. Para ela era economia, o guardar o dinheiro, o pensar no amanhã. Então, imagina, pode não ser os valores, podem estar ligados a outras coisas, a educação. Você pensa que a educação, que seus filhos têm que ir para a igreja católica, que tem que frequentar tudo direitinho, você é super fã de reza a Deus todos os dias, tá sempre falando de Deus, aí você vai e casa com um ateu, por exemplo, uma pessoa que não acredita em Deus e que tipo você coloca a sua santinha num sítio, ele vai e tira, apaga para outro lado, diz por que você fica meia hora aí rezando para nada? São valores que vão brigar. E você vai estar ali o tempo todo tentando provar que você está certa, mas não adianta, porque são valores. Ele cresceu num lar em que ninguém deu muito valor
a espiritualidade. Então, como que você quer que, de repente, essa pessoa comece a olhar para o que você acha que é importante? Você conviveu 15 anos, 17, 18, 20 anos da sua vida num lar cristão. Essa pessoa conviveu 20, 22 num lar que para eles tanto fazia. Automaticamente você colocar as duas pessoas falando da mesma coisa vai ser muito difícil. E tem uma coisa que é muito importante. Em conflito, ninguém muda ninguém. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Em conflito, ninguém muda ninguém. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ficar pensando que você vai começar a falar mais de Deus para essa pessoa para que ela entenda a sua espiritualidade, ou que você vai começar a falar mais de finanças para essa pessoa para que ela comece a ter consciência financeira. Ela só vai mudar quando ela passar por alguma situação que faça com que ela mude. Porque para ela aquilo não é um valor. Para ela aquilo não é importante. Então, se para ela não é importante, não adianta você ficar querendo mostrar para ela que aquilo é importante. Vai chegar um dia que ela vai ver sozinha.